Motivo de muita alegria hoje poder estar reunido com cada um de vocês aqui e poder compartilhar um momento da palavra. Fique atento, temos uma palavra hoje muito interessante. Todos os dias as palavras são interessantes, mas hoje eu preciso que você fique atento para algumas coisas que vão acontecer aqui, amém? Amém ou não amém? Queria que você olhasse para o seu irmão aí que está do seu lado, esse jovem ou essa moça bonita que está do seu lado. Eu queria que você falasse assim para ele ou para ela: que bom que você veio. Você é um lindo de Jesus. Mas aí, querido, do jeito que você falou, ele ficou meio assim. Eu acho que não é verdade não, que você falou com pouca força. Eu queria que você puxasse um ar assim e falasse: você é lindo ou linda de Jesus. Com força, vai lá. Eu te amo em Cristo Jesus. Mas agora é a hora da palavra. Não fala comigo, tá bom? Amém, queridos? Para a honra e glória do Senhor, hoje nos foi permitida essa oportunidade de compartilhar uma palavra. Queria já de antemão que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler só um versículo na verdade, logo mais à frente nós vamos ler outros textos, mas a palavra hoje vai estar baseada em Efésios, capítulo 2, versículo 10, amém? O Senhor, Ele colocou essa palavra no meu coração, de um motivo muito legal, muito interessante, eu vou compartilhar com vocês mais à frente, mas vou passar logo o título da mensagem para você, que vai ser Servindo para o propósito que fui criado. Repita comigo: servindo para o propósito que fui criado. Amém? Pega a sua Bíblia aí, querido. Coloca ela pertinho do seu coração. Queria que você declarasse algumas palavras comigo, olha só. Fala assim: Senhor, essa é a tua palavra, a minha Bíblia. Me ensine a caminhar por ela, a morrer por ela e viver por ela, pois na sua palavra encontramos palavras de vida eterna. Você crê nisso, querido? Então dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, amém? Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 10, para nós darmos seguimento. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos, amém? Quase que deu um bug aqui e você ia junto, né? Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos, amém? Querido, servindo para o propósito que fui criado. Eu separei uma breve introdução, eu queria compartilhar com você, porque uma das coisas que eu vejo no nosso tempo, na nossa atualidade, é que o servir, pouco a pouco, tem deixado de ser feito. Porque dia após dia, o inimigo das nossas almas tem conseguido, infelizmente, em uma grande parte da nossa geração, roubar o propósito de vida. E quando ele consegue roubar o nosso propósito de vida, algo que nós tínhamos da parte do Senhor para nós, e nós nos permitimos que ele roube, nós nos encontramos em um lugar onde nós não conseguimos mais servir para propósito algum, amém? Então vamos lá, olha só, na introdução. Por que eu devo servir para um propósito? Eu pergunto para vocês, por que eu sirvo para um propósito? Uma pergunta que eu queria que você respondesse para você mesmo, é algo pessoal. Por que ou como eu devo servir? Qual é o meu propósito? É umas perguntas que às vezes a gente se pega fazendo várias vezes nas nossas vidas, e é algo que é inevitável de nós entendermos que a nossa geração, dia após dia, tem entrado por esse caminho. Quanto mais você conversa com pessoas que estão fora da igreja, e às vezes até algumas pessoas que estão dentro da igreja, você pergunta para ela: olha, e aí, como que está sendo sua caminhada? Como que está sendo seu propósito de vida, seu casamento e tudo? E a pessoa, ela não consegue encontrar alegria, às vezes responde: tá bem, tá legal, tá indo. E aí você encontra às vezes ali uma pessoa que ela está desmotivada, ela não conseguiu encontrar
a prática ideal para a sua vida, a prática ideal para o seu dia a dia, o como servir e como ali no meio desse servir encontrar o seu propósito de vida. Por que eu devo servir? Porque eu devo entender qual é o meu propósito. Porque Jesus, Ele foi o nosso maior exemplo de servir. Ele foi o nosso maior exemplo de propósito. E nós somos chamados a ser imitadores de quem? Vocês devem imitar a mim? Vocês devem imitar a Cristo. Amém? Claro que nós somos testemunha da palavra de Deus. Nós somos testemunha do reino de Deus. E é por isso que se nós vivermos um propósito, as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão entender que também precisam viver um propósito em Jesus. Jesus, Ele foi o nosso maior ensinador de por que eu devo viver um propósito. Eu vou dizer para você alcançar uma vida de glória, de honra, aos olhos do Senhor, de você viver ali uma vida abençoada, você precisa entender isso. Jesus, Ele veio a esse mundo, Jesus, Ele cresceu, Ele viveu, Ele sofreu, Ele fez tudo isso, sofreu morte de cruz, mas algo interessante é que Ele cumpriu o seu, e aí Ele cumpriu o propósito dele, Ele ficou aqui mais 2 anos na terra. O que Ele fez? Subiu para a glória, amém? Então, a partir do momento que você vive o seu propósito, você serve naquilo que você foi chamado, e encontra o seu propósito, você vai ter um tempo. Olha que legal. Tem um pastor que fala, eu acho muito interessante, que ele diz bem assim: há uma expectativa aí, uma estimativa, uns dados aí que foi levantado, que 100% das pessoas que estão vivas, elas morrem. Olha que legal. Se está vivo, um dia vai morrer. E triste é viver, né, e morrer com uma vida sem propósito. Nós vemos Jesus que nos ensinou como é viver uma vida de propósito e servidão. E cada um de nós temos um propósito a servir. Cada um de nós, eu e você, cada um tem um propósito a servir. Amém? Você não foi, eu costumo falar isso e eu gosto muito, gente. Você não foi um erro de uma noite. Você não estava... aliás, seus pais, né, estavam lá numa noite linda de luar, e aconteceu de você nascer e Jesus olhou para o Espírito Santo, o que aconteceu ali? Aí o Espírito Santo, não sei não, nasceu ali aquele trem ali, nasceu. Não foi assim que aconteceu. Quando você nasceu, o Senhor já tinha um plano, o Senhor já tinha um propósito firmado para o seu nascimento. Ninguém aqui veio por um acaso, ou, como diz um ditado antigo, né, ninguém é filho de chocadeira. Não tem uma mãe, não tem um motivo pelo qual nasceu. Todos nós temos esse propósito. E isso é muito interessante, porque uma das coisas que nós perdemos ao longo da nossa caminhada é esse propósito para servir. Eu digo isso para vocês porque eu na minha caminhada, em alguns momentos, eu já tive essa dúvida, sabe? Olha, Deus, eu estou vivendo, está tudo bem, eu tenho minha família, eu tenho minha esposa. Mas não sei, está faltando alguma coisa, e às vezes a gente se pega em um momento assim, até a gente compreender o que a gente está fazendo. Lógico que, como seres humanos, em algum momento nós podemos passar por isso, mas não podemos viver dessa maneira, amém? Precisamos encontrar o nosso propósito. E para isso, eu queria citar um exemplozinho bem legal aqui, acho que todo mundo conhece, né? De William Shakespeare. Eu queria dizer para você assim, William Shakespeare, ele lançou uma frase que impactou as gerações, eu acho que até hoje, a maioria que conhece, né? Ser ou não ser? Eis a questão. Quem conhece essa frase aí? Quem conhece? Quem conhece? Terezinha, você não conhece? Ser ou não ser, eis a questão. Essa frase, ela é uma frase muito conhecida no mundo afora. E aí eu fui pesquisar essa frase, porque como eu ia falar sobre um servir, sobre um propósito, eu queria entender por que essa frase impacta tantas pessoas. No geral, o significado da frase, tá, queridos? Isso segundo o Google. No geral, o significado de ser ou não ser se refere à vida, diante de todos os acontecimentos. Ser ou não ser, eis a questão. Em outras palavras, significa continuar existindo ou acabar com a vida, viver nas adversidades da existência ou ir ao encontro da morte
e abandonar-se ao nada. Olha que frase louca. Eu falo louca para você porque essa frase, eu não creio que essa frase, por mais que ela seja uma frase de confronto em algum momento na vida do ser humano, ela não é uma frase que vem de, vem de Deus. Porque se você olhar essa frase, você vai ficar muito triste. Ela fala sobre um momento onde o homem, ele se encontra ali, eu vou logo para o encontro da morte, eu não vou, e fica ali naquele momento. Mas olha só, muitas das vezes, nós nos encontramos na nossa caminhada dessa maneira, sem um propósito e sem um valor. Sem entender o porquê eu nasci, o porquê que eu fui chamado. E isso é algo muito interessante, porque se nós for roubado, se o inimigo conseguir roubar isso de nós, o propósito para o qual nós viemos a essa terra, ele nos roubou tudo. Ele nos roubou tudo. Por quê? Você nasceu para um propósito, o Senhor te criou para um propósito. E ao decorrer da sua caminhada, da sua vida, quando você nasce, às vezes acontecem coisas com você na sua infância, às vezes num relacionamento, às vezes ainda quando você é criança, e ali o inimigo rouba o seu propósito de vida, ele rouba às vezes a sua pureza, ele rouba algo que o Senhor colocou dentro de você, e aí a partir daquele momento você começa a viver uma vida sem propósito, sem entender o motivo de servir, sem entender o motivo para que eu estou vivo. E é por isso que muitas pessoas hoje, infelizmente, tiram as suas vidas quando perdem uma namorada. Não é porque a dor de perder uma namorada não é grande. A pessoa às vezes ama, sim, com certeza. Às vezes está amando a pessoa. Tem momentos bons com aquela pessoa. Mas perde ali um namoro. E ali ela perde todo o seu propósito de vida. Isso só traz para nós algo, como cristãos, só traz para nós que o propósito dessa pessoa não estava em Cristo. É por isso que é até uma frase meio clichê, as pessoas falam, fez isso porque não tinha Deus no coração, fez isso porque não tinha o Senhor verdadeiramente no coração. Mas ninguém sabe o que essa pessoa passou, ninguém sabe como que foi a trajetória dela até ali. Às vezes ela não teve a oportunidade de ouvir uma mensagem dessa, de servir para um propósito. Porque no servir para um propósito, querido, é onde a gente se encontra com Cristo, é onde a gente se encontra com a autoestima, é onde a gente se encontra, olha, é para isso que eu estou vivo, é por isso que eu vou constituir um casamento, é por isso que eu vou à igreja, é por isso que eu vou na quinta, é por isso que eu vou no sábado, é por isso que eu vou no domingo, é por isso que na minha casa eu leio a Bíblia todos os dias, é por isso que eu louvo. E sem esse propósito, sem entender isso, nós não conseguimos seguir, nós não conseguimos. Até podemos seguir de uma maneira, mas daí você começa a servir a outro propósito, o propósito das trevas. E aí eu digo para você, tem muita gente servindo nas trevas aí, com muito propósito. Tem ou não tem? Fala para mim. Tem ou não tem, igreja? Gente, eu preciso que vocês me ajudem a ministrar a palavra é para nós aprendermos, amém? Fala comigo, tem ou não tem? Olha que interessante, para você ver. Às vezes nos sentimos inúteis e sem valor, sem um propósito, e não conseguimos servir. Mas olha que interessante, separei aqui, olha, até o estrume serve para adubo, sim ou não? Se o estrume, que é algo que simples, algo que não tem nada a ver com nós, porque nós somos uma criação perfeita de Deus, você acha que nós não temos um propósito? Você acha que nós não temos algo da parte do Senhor para a nossa vida? Pare e pense comigo, querido, você é especial, amém? Só você que é especial e dê um glória a Deus. Mas não é especial para mim não, querido. Para mim, vocês tudo é especial também, mas é para Jesus, então você tem que falar com força. Glória a Deus. Amém? Então, queridos, eu separei alguns versículos aqui mais à frente, essa foi a introdução. Eu separei alguns tópicos e eu queria que você prestasse bastante atenção. Nesses tópicos nós vamos entender o porquê não conseguimos viver uma vida com propósito. Porque não conseguimos viver uma vida de servidão com propósito. Porque mais interessante, olha só, antes de eu começar aqui nos tópicos, mais interessante do que servir, é você servir para um propósito. Repita comigo, servir para um propósito. De todas as formas, querido, é muito bom servir, amém? A palavra fala que é melhor servir do que ser servido. Mas servir com um propósito, entendendo o meu chamado, entendendo para que o Senhor me chamou, é muito mais interessante.
É tipo você usar uma gasolina aditivada, que ela vai te dar mais impulsionamento, amém? Vamos lá. Por que vivemos uma vida sem propósito? Por que não servimos? E por que não conseguimos encontrar o nosso propósito? A resposta já está praticamente no título. Se você não serve, você não encontra o seu propósito. Amém? Isso não se resume à vida cristã, tá bom, querido? Muitas pessoas lá fora, como eu falei, ela vive um propósito muito intenso com as trevas. Mas hoje eu quero falar para você como cristão. Sobre nós cristãos, eu e você. Nós pegamos a frase do ser ou não ser? Você usa essa frase na sua vida ou não? Ah, Senhor, será que eu sou? Será que eu não sou? Será que eu sirvo? Será que eu não sirvo? Será que eu faço? Será que eu não faço? Fala para mim. Nós nos questionamos às vezes, sim ou não, igreja? Ô gente, me ajuda aí, uai. Será que é só eu que às vezes já perguntei isso? Não é possível não, que vocês já estão tudo né? Já estão tudo encontrado, glória a Deus. Olha só, muitas vezes não vivemos o propósito porque temos dúvida. Amém? Muitas vezes não servimos ao propósito porque temos dúvida. Qual tipo de dúvida, Franklin? Será que eu tenho mesmo capacidade? Será que Deus pode me usar mesmo? É o será, será, será. Nós enchemos de dúvida o nosso coração. E a dúvida no nosso coração, querida, ela gera incredulidade. E a incredulidade, olha que especial, a incredulidade, ela é ao contrário da fé. E sem fé? Ah, vocês estão lendo Bíblia, né? Glória a Deus. Se for, o pastor puxou aqui, eu vi, tá, irmãos? Ah. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como eu vou viver um relacionamento com Deus? Como que eu vou viver um propósito de Deus para a minha vida se eu estou com incredulidade no meu coração, se eu não estou agradando a Deus? Um dos pontos cruciais que precisamos hoje entender o porquê não estamos, porque a igreja do Senhor não está vivendo o propósito do Senhor, porque a igreja não está servindo com excelência muitas vezes e encontrando o seu propósito de vida, é porque o seu coração está cheio de incredulidade. Fica com o ser ou não ser, eu vou ou não vou, acredito ou não acredito, será? Precisamos eliminar o será das nossas vidas e crer que o Senhor pode fazer todas as coisas, amém? Segundo tópico, querido, muitas vezes nós achamos que somos muitos pecadores, ou porque já pecamos no passado, não merecemos e não somos dignos. Realmente, nós não somos dignos, nós não temos nada de bom, mas o Senhor Jesus, Ele morreu numa cruz para que eu e você pudéssemos alcançar a graça, o favor dEle. O Senhor, Ele nos chama, por mais que não somos dignos, por mais que às vezes erramos, pecamos, sim, mas Ele ainda assim nos chama e nos confia essa missão. Porque se não fosse assim, querido, se não fosse assim, o Senhor, Ele tinha enviado seus anjos. Se não fosse assim, o Jesus estava até hoje no nosso meio. O que Deus fez? Enviou o seu Filho, Ele preparou ali alguns apóstolos, alguns para levarem a mensagem após Ele. E essa mensagem chega até mim, chega até você hoje, nos nossos dias. E o interessante era que o Senhor, Ele teve um tempo de preparo com os seus discípulos. E nesse tempo de preparo, uma das coisas que Ele tirou foi a incredulidade, foi ou não foi? E quando teve o momento ali da cruz, alguns que ainda tinham no seu coração a incredulidade puderam ver que realmente Jesus era Jesus. E ali a incredulidade foi tirada, e é por isso que daqueles que ficaram, daqueles que permaneceram firmes, eles conseguiram cumprir o propósito para o qual foram criados, chamados, amém? Então, não se ache muito pecador, que o Senhor não possa te usar por conta disso. A verdade é que sim, somos pecadores, erramos, mas o sangue do Senhor, com o sangue dele, Ele nos lava e Ele nos chama para essa missão, ainda que não somos dignos. Precisamos buscar a cada dia a nossa santidade para cumprirmos o chamado do Senhor, amém? Terceiro tópico, querido, anota aí, tá? Se você está com o seu caderninho, com o seu celular, anotando. Não nos achamos capacitados. Isso aqui é uma das coisas que mais acontece, né? A maioria de nós não nos achamos capacitados porque, às vezes, baseamos a capacitação no próximo. Às vezes olhamos o próximo e falamos, como que eu vou falar do amor, como que eu vou falar da palavra de Deus do jeito que o Dirlan ministra lá na frente? Não tem como não.
aquele homem é muito usado. E aí você começa a se comparar. E aí no que você começa a se comparar com as outras pessoas, você não consegue encontrar dentro de você o seu próprio propósito. Porque cada um de nós somos chamados com essência, com uma maneira diferente de ministrar a palavra. Cada um tem uma maneira. Eu gosto muito, o Idirlão, eu tive a honra de poder estar com ele na célula. Ele é um jovem, homem aí, que ele ministra manso. E às vezes eu estou assim com ele, ele fala assim, eu fico ouvindo, e ele fala manso, mas é o jeito dele falar, e o Senhor vai usar ele dessa forma. Assim como o Senhor usa outros que são mais aceleradinhos na fala e tal, e é assim que vai. Cada um de nós somos capacitados à medida que nós nos propomos a viver o propósito, amém? Amém ou não amém, igreja? Eu vou chamar muito vocês hoje, tá bom, no amém, porque eu sei que hoje é quinta-feira, vocês estão um pouquinho cansados, mas eu preciso da colaboração de vocês, amém? Vamos lá. Sobre ser chamado e capacitado, não tem ninguém melhor aqui para falar de exemplo do que eu. O meu pastor me conhece, a minha esposa me conhece, por várias vezes quando sou chamado, já fui chamado, na verdade, para ministrar a palavra, eu falei muitas vezes com a minha esposa, falei, amor, mas eu não me sinto assim capacitado. Você vê a administração justamente na comparação, olha como fulano ministra, olha como, e aí ela virou para mim e falou, olha, vai lá e faz o seu melhor. Faz o que o Senhor está te chamando para fazer. Então, o que nós aprendemos? Na própria palavra do Senhor, Ele fala que é Ele quem nos capacita. Quando Ele nos chama, Ele nos capacita. Então, se o Senhor te chama, por exemplo, como líder de jovem, Ele vai me capacitar. Ele vai a cada dia colocar em meu coração, colocar em minha boca palavras que me capacite para que eu fale com os jovens, amém? Assim como se Deus está te chamando na escola, Ele vai lá na escola colocar palavras em sua boca para que você fale com os jovens que estão ao redor de você, para que você fale com as pessoas que Deus colocar no seu caminho, amém? Ele te capacita, só que tem um detalhe, a capacitação de Deus ela vem, mas para vir a capacitação nós não podemos o quê? Ter incredulidade. O Senhor chamou você, opa, como um soldado, eis-me aqui Senhor, e vai para cima, amém? E eu vou dizer uma coisa para você sobre capacidade ou não, sentir ou não capacitado. Muitas das vezes a gente pode errar, tá bom, queridos? Não se cobre também, às vezes a gente pode errar, mas o importante é seguir, cumprindo com o que o Senhor nos chamou, amém? Tópico 4. O tópico 4, querido, ele vai completar o tópico 3. Tópico 3, você não se acha capacitado. E o tópico 4 é o discernimento, o entendimento, a capacitação chega quando o questionamento se vai. Amém? O discernimento do propósito, o discernimento de como o Senhor vai me usar, o discernimento de como fazer, como será, ele vem a partir do momento que o questionamento se vai. Porque sem o questionamento, o Senhor ele revela para cada um de nós como iremos fazer, como Ele irá nos usar, e aí nós fazemos o seguinte, nós andamos por fé. E aí você para de ter o questionamento, e aí o Senhor te chama para algo, e você começa simplesmente a executar. E o interessante é que algumas obras, algumas coisas a qual o Senhor nos chama, nós precisamos, na verdade, em todas, mas em algumas em específico, nós precisamos mais de um ponto de partida, um ponto de ação, do que um plano por completo. Porque o Senhor nos chama muitas vezes, e realmente aos nossos olhos humanos, nós não vamos entender como que Ele vai fazer. Mas se nós nos dispor em colocar o pé, um passo de fé, o Senhor Ele vai colocando os degraus. E ali, ponta a ponta, Ele vai fazendo a obra dEle na nossa vida e cumprindo para aquilo que nós somos chamados, amém? Tópico 5, muitas vezes a dúvida, o questionamento é o seguinte, muitas vezes a nossa dúvida, o nosso questionamento de como servir, de como viver o propósito é como que os meus boletos vai ser pagos, como que eu vou resolver a questão da minha energia, como que eu vou resolver a questão da minha casa, nossas necessidades básicas, repita comigo, necessidades básicas.
E isso eu creio que hoje é uma das coisas que mais nos chateiam e mais nos impedem de viver o propósito de Deus. Porque muitas das vezes o chamado do Senhor, o servir, vai nos levar a um ponto de renúncia. Às vezes vai nos levar a um ponto de renúncia, de trabalhar um pouco mais no nosso trabalho lá fora. Às vezes vai exigir renúncia de nós, de nos dispormos em ler um pouco mais, fazermos um pouco mais, para ter um crescimento, para servir ao Senhor. E isso gera em nós um medo, gera em nós uma incredulidade de alguma forma, gera dúvida dentro do ser humano. Para alguns cristãos mais maduros, talvez esse não seja um problema, porque já teve experiências com o Senhor, já consegue viver entendendo que o Senhor Ele provê. Mas ainda assim não livra de em algum momento o seu coração, estremecer, amém? Mas precisamos ter firmados que aquele que nos chama para servir, aquele que nos chama para um propósito, Ele já prepara e provê todas as coisas na minha e na sua vida. Você crê nisso, querido? Agora sim, só você que quer viver um propósito com Cristo, você diz um amém bem forte, amém? Amém. Queridos, é necessário entendermos que o questionamento, esse daqui ele é um dos que mais eu acho que precisamos ter de entendimento nos nossos corações. Porque uma das coisas mais simples é uma das coisas que nós mais nos preocupamos. O Senhor, Ele fala na sua palavra que Ele veste os lírios e o pássaro, ele não planta, mas ele come. E muitas vezes nós nos preocupamos o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Isso é interessante porque para viver um propósito do Senhor, querido, essas dúvidas não podem ter em nosso coração. Olha para você ver, é algo muito simples, mas que é preciso entendermos, amém? Temos dúvidas sobre o que fazer, tópico 6, temos dúvidas sobre o que fazer e não cooperamos com Deus para o servir. Olha só, temos dúvidas no que fazer e não cooperamos com Deus para o servir. O que é isso? Não sabemos o que fazer ou como fazer, mas também não cooperamos. Como? Você não lê sua Bíblia, você não ora, você não tem um momento de oração em particular com Deus, você não jejua, você não vem nem aos cultos, por exemplo. Um exemplo, tá, queridos? E aí, por não fazer isso, dentro de nós, começa a gerar mais dúvidas. Por quê? Porque nós não temos relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Deus, eu não vou entender o que Ele quer de mim. E sem relacionamento com Deus, eu não vou conseguir sequer dar o primeiro passo. Porque o primeiro passo, ele insiste em confiar. Confiança insiste em fé e relacionamento com Deus. Amém? E é por isso que muitas vezes não conseguimos viver o nosso propósito de vida e servir ao Senhor, porque nós não cooperamos. Amém? Precisamos cooperar com o Senhor para que Ele cumpra em nós o seu chamado, cumpra em nós o seu querer, a sua vontade. Por um exemplo, um levita um jovem que gosta de cantar. Vamos lá. Aí o Senhor quer colocar ele para cantar, quer chamar ele para louvar, quer chamar ele para abençoar as nações. Olha, eu quero te usar, eu quero que você vá, ministre em meu nome, ministre canções em meu nome, para minha honra e para minha glória. Só que daí esse levita, ele está ouvindo, por exemplo, músicas seculares. Como que Deus vai usar ele se ele nem para viver o propósito, ele não larga aquilo, ele não renuncia aquilo e vai ouvir canções do Senhor, vai ler a sua Bíblia, vai começar a edificar o templo para que o Senhor venha habitar sobre a vida dele. Então, não podemos ser dessa maneira, precisamos cooperar com o Senhor. Se o Senhor te chama, em algum momento, se Ele te chamou para que você fosse um pregador, estude, leia a palavra, coopere com o Senhor, amém? Nós não podemos ser aquele assim que o Senhor nos chama para algo e nós falamos assim, Deus vai prover tudo aí. Deus vai me ensinar a palavra. Não é dessa maneira. O Senhor, Ele provê em muitas coisas, naquilo em que nós achamos que pode não dar certo. Mas aquilo que cabe a mim e a você, nos servir, compete a nós a fazer, nós precisamos fazer, amém? Precisamos cooperar para que o Senhor venha cumprir o seu querer, a sua vontade em nós. Tópico 7,
muitas vezes não conseguimos viver o propósito do Senhor, servindo na casa ou servindo para o reino, por conta da incredulidade, por medo do que os outros vão falar. Isso aqui é uma coisa que, meu Deus, quando o Senhor me falou, fala isso aqui, Franco, eu falei, meu Deus, isso aqui é, como diz aquele ditado, é pau de dar em doido. Isso aqui, se você for parar para analisar, uma das coisas que mais tem, você vai começar a servir na casa do Senhor, às vezes alguém que te conhecia no passado, ele vai falar, você pregando a palavra de Deus? Você? Não, eu te conheço, você não é assim não, Naldinho, você não é assim não. Eu lembro de você tomando as pingas lá com nós lá no boteco, como que você vai estar pregando a palavra de Deus? E aí no nosso coração a gente, é verdade, né? Tem como mesmo não, é verdade. E aí a gente começa a ouvir essas palavras, essas pessoas que o inimigo coloca em nosso caminho, e paramos de ouvir a voz do Senhor, a quem nos chama, amém? E muitas vezes também vem sobre o nosso jeito, sobre a nossa maneira às vezes de falar, de se vestir. Às vezes alguma pessoa que já te conheceu antes, começa a falar algo sobre você, sobre alguma conduta sua antiga, do passado, e isso impede de você seguir e viver o propósito e servir ao reino. Isso é muito legal, gente, muito interessante, de você frisar na sua vida, porque uma das coisas que o inimigo mais tem feito hoje é fácil. Ele nem está fazendo muita coisa extraordinária dos infernos, não. Ele só está usando uma pessoa para ir lá e falar, vai lá e fala para ela que ela usava aquele shortinho curto quando ela era, há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, vai lá, fala para ela. Vai lá e fala para ela que ela cantava lá numa musiquinha do mundo e tal, jogava um trem lá e pronto. Fala dessa maneira. Olha para você ver, não é coisa que o diabo não está tendo nem muito serviço, porque muitas vezes nós nos permitimos ouvir essas palavras e em nosso coração entra a incredulidade. Aí nós paramos de ouvir o que o Senhor nos chamou para ouvir o que as pessoas estão falando. Amém? Tem uma canção que eu gosto muito que diz bem assim, eu sou o que ele diz que eu sou, e ele diz que eu sou seu. Essa canção, se eu não me engano, é da Mariana Valadão. Gosto muito, não sei se é dela especificamente, mas já ouvi ela cantando com o André Valadão. Se você gosta, né, desse estilo musical, vai lá e ouça, que é muito bom, vai te ajudar bastante, tá bom? Então, olha só, a sua antiga conduta não determina o seu viver hoje, não determina os seus serviços ao Senhor hoje. A sua antiga conduta não determina o seu propósito hoje. Porque o Senhor te criou para um propósito, e se você ainda está vivo, é porque Ele ainda quer cumprir esse propósito na sua vida. Eu preciso que você saia daqui hoje, nessa noite, entendendo essa palavra, que se você está vivo, é porque o Senhor ainda quer cumprir o propósito na sua vida. Ele te chama em todo instante para que você viva o propósito dEle, amém? Tópico 8, querido, ter um coração, nossa, essa aqui, gente, é bênção. Ter um coração incircunciso, olha aqui, palavra, ter um coração incircunciso. Franklin, o que é ter um coração incircunciso? Um coração incircunciso espiritual nos impede de vivermos o propósito. Se você quiser abrir a sua Bíblia, aliás, abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 7, versículo 51. Queridos, eu tinha alguns textos para compartilhar com você aqui, tá? Referência. Porém, eu adiantei porque é muito conteúdo e logo mais à frente nós vamos ter algumas palavras que vai justificar cada tópico. Amém? Atos 7, 51. Se o seu irmão do lado aí começar a passar mal, não se preocupe, é efeito colateral da leitura da Bíblia, tá bom? Brincadeira, querido. Vocês estão tudo sério hoje. Atos 7, 51, amém? Vamos lá. Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Uma das coisas que nos impede de vivermos o chamado do Senhor, de servirmos ao propósito ao qual nós nascemos, é ter um coração incircunciso. O que é ter um coração incircunciso? Sabemos que
no Antigo Testamento, antes do tempo da graça, os homens eles tinham que cumprir um ritual de circuncisão, que era algo doloroso. Depois você pode pesquisar lá para você ver. Mas, resumidamente, na nova aliança, na aliança de Cristo, nós não precisamos fazer essa circuncisão, amém? Mas precisamos ter o nosso coração circuncidado. O que isso significa? Pegar o nosso coração e arrancar para fora, Franklin? Eu preciso fazer uma cirurgia e arrancar o meu coração para fora? Não. Você precisa cumprir com os desígnios do Senhor, aquilo que o Senhor te pede. Você precisa tirar, arrancar do seu coração a soberba. Você precisa arrancar do seu coração o orgulho. Você precisa arrancar do seu coração o medo, o ódio, a avareza, a inveja. Tudo aquilo que está no seu coração que desagrada ao Senhor. Quando o Senhor fala para a sua igreja, olha, vocês têm um coração incircunciso, o que Ele está falando para nós? Que nós de alguma forma não estamos deixando antigos prazeres ou antigas alianças que fizemos com o mundo. E o Senhor, Ele nos chama para circuncidar o nosso coração, e dessa forma nós conseguiremos viver o propósito do Senhor. Por quê? Tem como você ir pregar, por exemplo, ministrar a palavra do Senhor para algumas pessoas, por exemplo, que bebem muito, mas você bebe muito. Você acha que o Senhor vai te enviar lá para você pregar a palavra? Não tem nem como. Você precisa largar esse vício, você precisa se purificar, largar isso, para que o Senhor te use. E quando o Senhor nos fala de coração incircunciso, querido, Ele não fala de maneira literal, arranque o seu coração, corte o seu coração para fora, não. Ele fala numa forma espiritual, para que você pegue o seu coração, para que você comece a encher o seu coração das coisas do Senhor. Assim como diz aquela canção, dai-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu. Um coração disposto a obedecer. O que Ele está falando? Circuncida o meu coração. Me dê um coração disposto a obedecer. Circuncida o meu coração. Arranca de mim todo ódio. Circuncida o meu coração. Arranca de mim todo orgulho. Circuncida o meu coração. Arranca de mim todo pecado. Faça de mim um novo homem. E essa é a nova aliança que Jesus trouxe para nós. Essa é a circuncisão que o Senhor trouxe para nós. Uma circuncisão espiritual. Não mais na carne. Amém? Nono e último tópico para nós irmos para como viver o propósito, queridos. Até então nós estamos só nos problemas, amém? Estamos identificando, porque é preciso identificar para que nós possamos romper e avançar, amém? Às vezes não servimos para o nosso propósito, porque não enxergamos propósito na área que Deus nos chama. Meu Deus, essa daqui é forte. O que isso significa, Franklin? Talvez você pergunte para mim, eu não entendi, Deus me chama para um propósito, aí eu sirvo, só que eu não enxergo um propósito. É exatamente isso aí. Às vezes você não serve porque você não enxerga um propósito na área que Deus te chama. Se Deus te chama para você ser um diácono, seja um diácono. Se o Senhor te chama para você cuidar do estacionamento da igreja, como nós tínhamos, cumpra. Porque muitas vezes nós, como seres humanos, nós não conseguimos enxergar o propósito do Senhor. Mas algo interessante é que todo chamado do Senhor, todo servir ao Senhor, das duas uma, querido, nada é à toa, nada é em vão. Se o Senhor te chama para servir em algo simples, tenha uma certeza na sua vida, do mais simples ao mais complexo. Se Ele te chama para você cumprir algo que aos seus olhos seja simples ou não faz sentido, eu quero dizer para você uma coisa: ou o Senhor está te preparando para um próximo nível de servir, ou Ele está ensinando algo para aquela pessoa a quem você está servindo, amém? A quem você está ajudando. O Senhor, Ele nunca vai perder a palavra dele nunca volta vazia. O Senhor nunca perde algo para que Ele te chama. Ele te chama às vezes para algo simples, que Ele quer curar você. Talvez Ele te chama para algo que você não enxerga propósito, mas Ele quer curar você. Ah, Senhor, mas eu queria cantar. Mas hoje você não vai cantar, hoje você vai tocar bateria. Deus vai te usar lá. Deus, mas eu queria cantar. Você vai na bateria de novo. Passa um ano, você quer cantar. E Deus fala, não, você vai seguir na bateria. Ou Deus está usando aquela bateria para curar algo em você e te ensinar algo. Ou Ele está ensinando as pessoas que estão ao seu redor. Para algum propósito tem, querido. Amém? Quantos entenderam o que eu estou dizendo? Amém? Amém? Vamos lá. Então, não pense que às vezes o seu servir
aquilo que o Senhor te chamou não tem propósito. Tudo que Ele nos chama tem um propósito maior, amém? Eu acho isso aqui muito legal, porque às vezes nós criamos em nossos corações alguns desejos, né? Nós criamos em nossos corações algumas vontades. Às vezes a gente quer muito uma coisa, mas o Senhor nos coloca em outro lugar. Isso é interessante, porque se a gente entender no âmbito espiritual, o Senhor ele só nos coloca em outro lugar porque Ele quer tratar algo. Por exemplo, o povo no deserto. O povo queria ir para a terra, não queria? Queria ir para a terra prometida. Saíram do Egito, queriam ir para a terra prometida, mas Deus permitiu? Não. Ficaram 40 anos no deserto, porque Deus estava trabalhando, e ainda assim, no fim da caminhada deles, ninguém entrou da antiga geração, do pessoal que saíram do Egito, porque eles queriam algo, mas o Senhor queria outra coisa. O propósito do deserto na vida deles era ensinar a eles caráter, ensinar a eles reconhecimento de quem era Deus na vida deles. Porém, não entraram na terra prometida porque não entenderam o propósito da caminhada. Olha que interessante. Eles não queriam a caminhada, mas Deus colocou, não colocou? Era só viver a caminhada, beleza, Deus. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória. Senhor, maná, obrigado, vou comer. Ai, Senhor, carne, obrigado, vamos comer. E agora, Senhor, nós vamos para onde? Agora nós vamos enfrentar aquele povo ali, vamos derrotar e vamos tomar a terra que é nossa. Vamos embora, vamos para cima. Era isso que devia ter feito. Mas quando eles viram as outras pessoas lá na terra, o que eles fizeram? Não, Senhor, nós vamos ter que batalhar, não. Vamos voltar para o Egito. Aí o que Deus fez? Então é o seguinte, eu chamei vocês para um propósito, para vocês ir para a terra de Canaã, habitar ali e serem numerosos, mas vocês não vai, vocês que têm um coração assim não vai, e só a próxima geração, amém? Queridos, falei um pouquinho sobre coisas que nos afastam e nos impedem de viver o nosso propósito com o Senhor. E aí você me pergunta, Franklin, tudo isso aí eu entendi, algumas coisas dessas talvez eu tenha, talvez eu não tenha, eu vou avaliar, mas como que eu faço então para mim viver esse propósito? Como que eu faço para mim entender daqui para frente, Franklin? Porque triste, queridos, é uma caminhada onde você não tem um servir, você não tem um propósito. Quando eu digo servir, querido, eu não estou falando nem de servir para algo como um cargo. Eu digo servir é o servir de vida, o propósito de vida. Eu tenho orado por esses dias ao Senhor, e uma das coisas que eu cheguei para mim, algo meu, pessoal, é que não faz sentido eu viver, seguir essa caminhada, se não for para mim servir ao Senhor todos os dias da minha vida. Coisa minha, pessoal, não estou falando para você fazer a mesma coisa não. Mas para mim, se não for para mim acordar amanhã, para me cumprir com o que o Senhor me chamou, para o que Ele quer fazer na minha vida, não faz mais sentido. É melhor morrer logo e ir para o céu. Em nome de Jesus. Amém? Então, o que me faz acordar pela manhã alegre, contente, você sabe o que é? Esses meninos aí, os jovens, eu acordo de manhã e falo, Deus, é o propósito, Deus. Estou lá. É as ministrações, é o louvor. É tudo, querido. Deve chegar aqui nessa igreja, ver esses diáconos bonitos e falar, nossa, Deus, que honra servir com eles nesse templo. Eu já falei para eles sábado no culto de jovens, falei, gente, vocês são lindos demais. Eles são muito alinhados, não são, gente? Dê uma salva de palmas pela vida dos nossos diáconos, que eles são bênção demais. Eles servem para um propósito maior. Amém? Eu tenho certeza, queridos, que sendo em outra área que o Senhor chamar, vocês posteriormente, o Senhor está trabalhando e grandes coisas Ele fará na vida de cada um de vocês. Amém? Apenas viva o propósito que o Senhor está chamando vocês. Glória a Deus. Então, como viver o seu propósito? Como viver o meu propósito? Anota aí para você não esquecer, tá? Se você chegar lá na sua casa no final do nosso encontro aqui, no final dessa reunião, e você falar, não entendi, foi nada. Você pega e lê tudo que eu vou passar para você agora. Primeiro, confiar em Deus e que Ele já tem um plano preparado para mim. Ele já tem um plano preparado para mim e permitir que Ele coloque em prática. O que isso traz para nós, querido? Assim como quando Deus chamou a Abraão, o Senhor Ele falou para Abraão assim, Abraão, sai de tua terra, do meio da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande... Ele falou para Abraão assim, Abraão, é o seguinte, você vai sair da sua tenda aí, você vai pegar rumo ali a 31 de março, você vai dobrar Monte Castelo, quando você estiver chegando no Infro, você anda mais uns 1000 metros para dentro que você vai chegar no local. Foi isso que Jesus falou? Não. Ele falou, sai de tua terra, do meio da parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele ainda ia mostrar a Abraão, ele ainda ia falar, Abraão, é aqui, ó, nós vamos ficar aqui, essa terra é nossa.
E o que ele faz? O que Abraão faz? Ele confia no Senhor e ele fala: Senhor, opa, eis-me aqui. Esse é o meu servir. Nesse tempo eu vou servir assim. Eu vou sair da tenda. E aí eu sei que eu vou viver o propósito. Abraão viveu ou não viveu o propósito do Senhor para a vida dele, querido? Viveu. Amém? E aí, para você ver, você lê a história de Abraão, você vai ver que em alguns momentos ele errou. Mas ainda assim o propósito do Senhor se cumpriu. Por quê? Ele se dispôs em servir. E nesse servir ele encontrava o propósito dele. Muitas das vezes, Deus vai nos chamar para servir em algo que não seja interessante para nós. Ou na hora nós não achamos interessante ou achamos inoportuno. Algo que não queremos fazer. Isso aqui é muito legal. A maioria das vezes que o Senhor te chamar para algo, são raras as vezes que Ele chama em algo que você está capacitado ou preparado. A maioria das vezes Ele vai te chamar para algo onde você às vezes não quer, ou algo que você às vezes não acha muito interessante e inoportuno. Você sabe por quê? Cumprir com o que Ele te chama, cumprir com o chamado, cumprir com aquilo que Ele te chamou, vai gerar algo em você. Repita comigo: fidelidade. E a fidelidade agrada o coração do Senhor. E se você agrada o coração do Senhor com a fidelidade, o que Ele te faz? Ele te coloca num próximo nível. Se você cumpre com o Senhor, com a sua palavra, com a fidelidade aonde Ele te chamou para servir, o próximo nível, certamente, a um próximo nível Ele vai te levar. Uma próxima missão. Amém? Cada um de nós, segundo a palavra, somos dotados de dons. Você crê nessa palavra ou não? Cada um de nós somos cheios de dons. Talvez você não enxergue dentro de você algo. Eu acho que eu não tenho dom para falar, eu acho que eu não tenho dom para nada. Eu garanto para você que em algo você é bom. Ou algo que você ainda não seja tão bom, mas que o Senhor quer te usar nesse detalhe. Amém? Talvez você não seja tão bom de pregar aqui em cima, de falar aqui. Mas talvez você seja muito bom em comunicação, seja muito bom com seus amigos, na escola, no trabalho. É lá que o Senhor vai te usar, amém? É lá que você vai servir ao propósito do Senhor. O importante é servir para o propósito que sou chamado. Repita comigo: servir para o propósito que sou chamado. Amém? Como lá atrás eu falei, uma das coisas que nos impedem de servir é acharmos que temos muito pecado ou a acusação que vem dos outros ou do inimigo usando outras pessoas. Mas eu quero dizer para você que Deus é maior do que qualquer acusação, amém? João 3, 20, se você quiser abrir aí, João 3, do 20 ao 22, eu vou lendo, tá, queridos? Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Temos que confiar nessa palavra, amém? Romanos 5:20, entrou porém a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou para a morte, também a graça reina pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, amém? Então, se você em algum momento você tem um complexo dentro de você, algo que está te impedindo de servir para o propósito, e de repente isso tem sido as acusações, eu digo para você que Deus é maior do que qualquer acusação. Leia a palavra do Senhor e nessa palavra você vai encontrar redenção. Nessa palavra você vai encontrar inúmeras vezes onde o Senhor fala: olha, você errou sim, você pecou sim, mas eu ainda quero te usar. Você errou sim, você pecou sim, mas eu tenho algo para você em mim. Você vai conseguir vencer. O meu sacrifício feito naquela cruz pela sua vida, e isso é o que te torna hoje capaz de falar em meu nome, capaz de executar uma missão, capaz de servir em meu nome. O Senhor, Ele faz dessa maneira, querido. Então tenha no seu coração essa palavra, porque vai se levantar, não tenha dúvidas. Muitas vezes, se não for alguém de fora, é o nosso interior, o inimigo tentando colocar em nosso coração palavra de dúvidas. Você não é capaz, você é um pecador, você é isso, você é aquilo. Eu não sei como ele te acusa, mas sabemos que o inimigo, ele é acusador. Amém? Mas maior é o Senhor que está em nós. Então, ter um coração confiante, querido, você precisa ter um coração confiante
para que você viva o chamado do Senhor. Salmo 57, versículo 7 diz assim: meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos, amém? Queridos, eu queria que vocês colocassem de pé. Essa palavra, ela tem um pouco mais de extensão, mas eu acho que o principal que o Senhor queria falar aos nossos corações, Ele separou para nós nessa noite. Porque o Senhor, Ele tem nos chamado num tempo para servir, onde não temos mais tempo para não servir. A verdade é que esse tempo que temos vivido, essa geração, para mim, uma das últimas gerações que viverão esse tempo de igreja, está funilando, aonde o Senhor tem separado aqueles que são dos que não são, aonde o Senhor tem separado aqueles que servem para aqueles que não servem, aonde o Senhor tem separado aqueles que vivem o propósito do Senhor e aqueles que não vivem o propósito do Senhor. Jesus, Ele nos ensina, Ele é o maior exemplo para nossas vidas de como servir. O Senhor Jesus, Ele veio, se você parar para pensar, existe um tempo ali de 30 anos, onde você não entende o que aconteceu, a gente não sabe, não tem especificado, tem algumas coisinhas ali ou outras, mas é um tempo onde o Senhor, Ele viveu. Mas olha que interessante, em tudo que nós temos, em todo relato, nós sabemos que tudo, desde quando Ele nasceu, a palavra do Senhor Jesus apontava para o propósito. Ele serviu, Ele foi, mas o propósito estava lá, a cruz estava lá, no final de tudo a cruz estava lá. Jesus, Ele foi para um lado, Ele foi para o outro, tentaram matar Ele, tentaram fazer isso, fazer aquilo, prenderam Jesus, mas a cruz ela não mudou, o propósito estava lá. Eu não sei como que você tem vivido, eu não sei qual tem sido o seu ânimo de vida, a maioria hoje aqui é da casa, porém, isso também não nos impede em algum momento, no nosso coração, nós estremecemos, ou em algum momento no nosso coração gerar dúvidas. Porque esse mundo hoje que estamos vivendo, estamos indo ao contrário ao sistema desse mundo. Esse mundo, a cada dia que ele vai passando, ele vai te empurrando mais longe do propósito a qual o Senhor te chamou. O Senhor, Ele criou um propósito, Ele tem um propósito para cada um de nós. Você não foi um erro de uma noite, você não nasceu por um acaso. Se fosse assim, queridos, nós não vamos crer então na palavra, que o Senhor tem tudo, o poder da vida e da morte está sob suas mãos. Você foi criado para um propósito, eu fui criado para um propósito. E servir para esse propósito hoje é o que vai diferenciar a nossa vida ou não. Porque temos aí uma multidão de pessoas lá fora que vivem, que casam-se, se dão em casamentos, e vivem assim como era no tempo de Noé, está sendo hoje. O casamento é ruim? Não, o casamento é bom, desde que seja no propósito de Deus. Eu costumo falar com os jovens, olha, Deus não une pessoas, Deus une propósitos, tá? Então quando aparecer uma moça na sua vida, você pode esperar, se ela tiver o mesmo propósito que o seu, e o Senhor falar, olha, o propósito dela é esse, o seu é esse, vocês dois estão alinhados, pode ir meu filho, sem medo. Porque não é uma palavra minha, é do Senhor. E esse mundo, ele tem nos levado a vivermos uma vida sem propósito. É tão interessante isso que somos pegos, sabe como? No simples. Olha como que é simples, você acorda de manhã, você toma o seu café, você vai para o seu trabalho, passa o dia, quando você vê já é quase meia-noite, você... Fiz nada, meu Deus. Aí você dorme, você acorda no outro dia, passa o dia todinho, você chega no final do dia, fiz nada. Passa a semana, você vem domingo, hoje é culto, glória a Deus. Aí durante a semana você não fez nada para viver o seu propósito. Você não foi, você não serviu, você não fez nada ao Senhor para viver o seu propósito. E aí domingo a gente quer uma resposta de Deus. Tem como? Não tem como. A vida do servir, ela é continuamente, todos os dias, assim como foi com Jesus. Temos relatos do ministério de Jesus a partir dos seus 30 anos, mas desde quando Jesus nasceu, Ele nasceu para um propósito. Ele já servia para um propósito. E esse propósito, Ele nos alcança até hoje. Eu queria que você, nesse momento, fechasse seus olhos, eu vou fazer uma oração. E eu queria que você refletisse nesse momento sobre a sua caminhada. Porque o Senhor, Ele nos chama para uma vida de propósito, uma vida de servir. Então, um breve testemunho, antes de nós orarmos, que eu queria compartilhar com você, rápido.
Alguns dias atrás, não muito tempo, eu estava no mercado, um mercado verdinho, que eu não vou fazer propaganda para ele, só se me pagar. Mas todo mundo conhece que ele é verdinho e ele tem no shopping, tá? E eu estava lá naquele lugar e eu tenho orado muito a Deus esses últimos tempos, principalmente. Já orei antes também, queridos, mas nesses últimos tempos Deus tem tocado muito no meu coração sobre servir, sobre propósito. E eu tenho orado assim: Deus, usa-me, Senhor, usa-me da maneira que o Senhor quer. Porque o meu propósito, Deus, é servir. Se não for para me servir, não tem propósito. Então eu não sei como que o Senhor vai fazer, eu não sei para quê, mas eu sei que eu estou aqui para servir. E aí eu senti que aquele dia tinha algo especial, querido. Num domingo, eu acordei e eu estou separando os domingos ao Senhor. É algo meu, tá, querido? Algo meu, pessoal. E eu falei para minha esposa: olha, hoje eu não vou sair de casa. Mas ela falou: nossa, mas precisava comprar tal coisa. E era o primeiro domingo que eu estava começando. Eu falei: vou ter que ir lá então, né? Mas eu senti algo assim: vai, não sei, vai. Aí eu fui. Cheguei lá num determinado mercado. Eu estava comprando um arroz, comprando um frango, eu acho. E aí veio um rapaz falar comigo, e daqueles que a gente às vezes se depara aí na rua, aquelas pessoas necessitadas, descalça, toda suja. E aí a pessoa vem, qual é a primeira coisa que vem no nosso coração, querido? Vamos ser sinceros, vai me pedir dinheiro, vai me pedir alguma coisa. E nisso essa pessoa veio e ela falou: ei, você. Eu falei: é você mesmo. Eu mesmo, é você mesmo, eu mesmo, é você, rapaz. Ele virou para mim e falou assim: você é militar, né? Eu falei: não, sou militar, não tem nem porte de militar. Olha os braços do menino. E aí ele falou: não, você é militar. Eu falei: não sou não. E aí vem na minha coisa, primeira coisa que vem no meu coração: você é ou você não é meu soldado? Aí eu entendi, falei: nossa, ele não está falando de militar PM aqui, ele está falando de algo do reino. E eu entendi o que o senhor estava falando. Sim, aí depois eu falei assim: sou militar sim, meu amigo, só que é o seguinte, eu sou um militar do reino de Deus, eu sou um soldado de Deus. Ele falou: você é militar, eu vi que você é militar. Por coincidência ou não, já é a segunda pessoa na rua que do nada me para e fala: você é militar, né? Não sei se é o corte de cabelo. A minha esposa até falou: pode ser o corte de cabelo, mas da outra vez eu não estava com o cabelo cortado assim baixinho, então não faz sentido. Eu entendi que era algo espiritual ali naquele momento. Eu falei: sim, sou militar. E ali naquele momento esse rapaz chegou para mim e falou: olha, é o seguinte, meu amigo, eu não vou te pedir dinheiro, eu não vou te pedir nada, eu só quero que você compre um chinelo para mim. Querido, chinelo nesse mercado, querido, vocês sabem do que eu estou falando, sabe? Chinelo nesse mercado, querido, é tipo assim, na Coca-Cola você paga 150, lá você vai pagar uns 200, porque vem de lá, entendeu? É ou não é? E ali naquele momento meu coração, eu falei: eita Deus, eu estou meio arrochado aqui, Deus. Mas aí Deus falou para mim assim: olha só, você falou, você serve ou você não serve? Você falou: me usa da maneira que o Senhor quiser, me envia onde o Senhor quiser, do jeito que for. É assim ou não é? Aí eu falei: Deus, é assim. E aí ele foi contando a história de vida para mim dele, e eu fui caçando um chinelo, né, na expectativa ainda de ter um lá no fundinho assim. Vai nada. E aí veio aquele chinelo, queridos, eu tenho aqui, ó. Eu falei: um dia isso aqui vai me servir. Aqui, ó, o valor que eu paguei no chinelo. Ô irmão, eu não comprei um chinelo desse valor para mim não. Porque eu não tinha coragem. Mas ali, aquele rapaz, a gente teve um momento, eu comprei um chinelo e comprei uma comida para ele comer. E ele falou: cara, me ajuda, me coloca num centro de recuperação. Eu falei: meu amigo, eu não sei, não conheço um centro de recuperação, mas se você me permitir, eu vou te buscar hoje aqui na rodoviária. Ele estava pousando na rodoviária. Eu vou te buscar ali e eu vou te levar para a igreja. E lá eu sei que tem pessoas que vão poder te indicar um lugar, nós vamos dar um jeito, vamos lá. Porque eu falei assim: rapaz, se ele quer mesmo ouvir a mensagem do Senhor, se ele quer mudar de vida mesmo, ele vai. Porque ele vai entender que é o Senhor que está chamando ele. Amém? E aí eu fui na rodoviária buscar ele, ele não estava. Olha que coisa, ele não estava onde nós combinou, no mesmo dia. Só que, quando eu saí do mercado, Deus falou algo comigo. Eu cheguei em casa, eu falei com a minha esposa depois. Eu não contei essa experiência para ela na hora que eu estava já vindo para a igreja, que eu fui buscar o rapaz. Eu falei: Deus me falou algo na hora que eu saí do mercado. Aí ela falou: o quê? Ele não vai estar lá.
porque Deus não queria trabalhar com ele. Ele estava lá porque Deus queria trabalhar no meu coração. Deus queria trabalhar no meu coração. E Deus falou para mim assim, ó, quem é o seu Deus naquele dia? É a circunstância do momento financeiro que você está passando agora, ou você me serve mesmo, independente de como você está financeiramente? Como que vai ser? Fala para mim, como que vai ser? Porque quem serve, serve ao propósito. Quem serve ao propósito não escolhe se é hoje, se é amanhã. Ah, Deus, talvez daqui 15 dias, talvez quando eu terminar minha faculdade, talvez quando eu sair desse emprego e for para outro. Não é assim que o Senhor faz. Quem serve, serve em todo tempo. O Senhor te chama para você trazer uma água, você traz uma água, porque Ele está te ensinando ali, Ele está te ensinando em fidelidade, Ele está te ensinando em propósito, Ele está te ensinando ali algo para você passar para o próximo nível. O Senhor te chama para cuidar das crianças e Ele te ensina a cuidar dos pequeninos, para que depois você venha cuidar dos que dá mais trabalho ainda, que é os adultos. É assim que o Senhor faz, Ele sempre te prepara para o próximo nível. O Senhor, Ele nos chama para uma vida de servir, querido. Não há mais tempo em ficar, eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que eu vou fazer aquilo, não. É um tempo onde a igreja brasileira, a igreja do Senhor, decide viver para um propósito, ou não vive por um propósito. Ou você vem a esse encontro de quinta-feira para você viver o propósito do Senhor na sua vida, ou você vem só nos domingos, esperando algo diferente, mas durante a semana não se preparou em nada.